No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No século XVII, ocorreu uma manifestação de Nosso Senhor, a Santa Margarida Maria Alacoque, em que ele então manifestou o seu desejo de que houvesse uma festa dedicada ao seu Sagrado Coração. Festa esta que nós então vamos comemorar na sexta-feira, para que fosse fomentada, na Igreja a devoção a esse seu Sagrado Coração. Também quis que as primeiras sextas-feiras de cada mês fosse um dia para reparar as ofensas e sacrilégios que se cometem contra o Santíssimo Sacramento. E na obra, São José Maria determinou que essa devoção fosse vivida através de uma vigília de oração durante a madrugada da primeira sexta-feira de cada mês, diante do Santíssimo Sacramento exposto no altar. Nesse centro, nós vivemos algumas vezes esse costume, um costume a qual todas estão então convidadas a participar. É muito lógico, que Jesus tenha querido que essa reparação de amor, a Eucaristia, fosse feita na madrugada da sexta-feira, porque foi precisamente na madrugada de uma sexta-feira que ele foi preso e injuriado pelos judeus. Há uma outra santa, a Faustina Kowalska, Jesus lhe mostrou uma imagem do seu Sagrado Coração transpassado pela lança, e ela viu como daquele seu coração transpassado pela lança jorrava sangue e água, de onde surgiu então as graças divinas sacramentais para a nossa purificação, para a nossa santificação. Mas a devoção ao coração de Jesus também nos deve levar a querer ter um coração semelhante ao seu, fomentando então esse desejo de termos um coração com a mesma profundidade, largura, altura, densidade do seu Sagrado Coração. Essa grande medida que ele mostrou ter ao longo de toda a sua vida pública, quando o seu único afã era o de pensar e de viver para os outros, servindo aos outros, ajudando muitos a saírem das suas, a resolverem as suas necessidades, os seus problemas, sejam físicos, espirituais, psicológicos. Lembremos-nos, por exemplo, aquela sua solicitude em curar um homem que ele viu na sinagoga que tinha a mão seca, a mão paralisada. E ele então fez com que aquele homem voltasse a ter a sua mão em bom estado para poder então trabalhar com ela. Também curou muitos cegos, curou leprosos. Jesus realizou essas obras de misericórdia corporal, indicando-nos assim também, que se queremos ter um coração à medida do seu, é necessário que a gente faça também, tenha atitudes para ajudar de alguma forma, de acordo com as nossas possibilidades e condições, as pessoas doentes
para aliviá-las dos seus sofrimentos. Evidentemente que nós, pessoalmente, não vamos curar, né, ninguém, né? Mesmo quem trabalha, né, no campo médico não está, né, em condições de curar ninguém. Vai ajudar a curar, vai dar as condições básicas para que essa cura seja realizada. Mas mesmo quem não tem, né, quer dizer, uma atividade no campo médico da saúde, pode ajudar, né, as pessoas doentes, porque muitas vezes a doença ela é devido à solidão, devido a maltratos, devido à falta de ajuda, né, às vezes até básicas, né, de alimentação. Nosso Senhor também realizou obras de misericórdia corporais, como por exemplo a de curar o coração ferido da samaritana, mas aí a sua misericórdia foi mais uma misericórdia para resolver um estado espiritual, né, daquela mulher que se encontrava então numa situação imoral, afastada da moralidade, da lei de Moisés, da lei divina, da lei dos mandamentos, né? Então ele ajudou aquela mulher a sair dessa situação, então curando-a também espiritualmente. E antes de ficar na Eucaristia, antes de padecer e morrer por todos, né, lavou os pés dos seus apóstolos, mostrando nesse gesto assim extraordinário o seu coração serviçal, o seu coração misericordioso, o seu coração que desejava então fazer o bem, ajudar, fazer com que as pessoas se sentissem bem ao seu lado. O coração de Jesus é um coração humano, um coração que demonstra manifestações de amor humano, com detalhes de amor humano que tocam nos nossos sentimentos. Por ti, Jesus, sentimos o amor criador de Deus. O amor criador de Deus, enfim, que nós de alguma maneira não sentimos, né, quando fomos concebidos, porque éramos realmente sem condições de sentir. Na Eucaristia nós podemos sentir esse amor criador, né? Esse amor que criou a nossa alma, né? Criou a nossa existência. Então, esse amor que não é um amor frio, né? É um amor quente, um ser poderosíssimo, que não é o inventor que cria uma máquina, mas que nunca, jamais, né, nenhuma máquina vai superar a dignidade do ser humano criado por Deus, como o Papa Leão também explica nessa sua encíclica, Magnificat Humanitas. Em ti, Jesus, Deus Pai, mostra-nos que Ele criou-nos para amar-nos como uma mãe ama os seus filhos, as suas filhas. Uma mãe que faz tudo para que eles sejam felizes, estejam bem de saúde, prosperem, tenham o necessário para viver em paz. Isso é Deus, isso é para nós Deus. E a gente tem que olhar para Ele, esse Deus encarnado em Jesus, que é Jesus Cristo, que nos ensina e nos mostra esse seu amor. Em ti, Jesus, o amor redentor de Deus chega-nos com entranhas de misericórdia, e não de modo altivo, né? Como fazendo-nos uma concessão, né? Tá legal, eu perdoo as suas ofensas, vou fingir que não fui injuriado. Não é assim. Infelizmente, os nossos irmãos evangélicos pensam assim, desde Lutero, mas não é assim que nós cremos na Igreja Católica. Cremos que realmente somos perdoados, de verdade, não uma concessão, não ver, né, as nossas ofensas, é ver e curá-las. Pelo teu sagrado coração humano, Jesus, Deus nos ama até esse extremo de enviar-nos tu, seu Filho amado, para sofrer e morrer para a nossa salvação,
para termos um caminho de santidade, um caminho de glória, dando-nos até a última gota do seu sangue, do seu coração aberto pela lança. Na leitura do ofício das leituras, da liturgia das horas, para a festa do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja nos faz ler um trecho de um opúsculo de São Boaventura. Leio para vocês então um parágrafo desse opúsculo. Foi por permissão da divina providência que um dos soldados feriu a Jesus com uma lança e lhe abriu o lado, para que, brotando da ferida sangue e água, fosse derramado o preço da nossa salvação, o qual, manando da fonte arcana do coração, desce aos sacramentos da Igreja a virtude de conferir a vida da graça, e fosse para os que vivem em Cristo como uma taça preenchida na fonte viva que salta até a vida eterna. Em Ti, Jesus, o amor de Deus nos santifica. Não é um amor de um ser riquíssimo, poderosíssimo, que dá os presentes valiosíssimos a uns seres inferiores. Toma, né? Esses presentes eu tenho demais, né? Na minha estante, né? No meu armário, na minha despensa, então toma, eu não preciso deles. Não, por teu coração humano e sagrado, Jesus, Deus nos dá a sua própria vida divina. Não é um presente de algo que Ele tem, tudo é dele. Não, Ele dá Ele mesmo. Essa é a grandiosidade do coração de Deus, né? Faz-nos participar do seu amor infinito, que penetremos nesse amor infinito, né? Da sua glória, né? Da sua felicidade sem fim. Então isso é importante que a gente tenha presente e no nosso empenho de ser melhores, no nosso empenho de ser fiéis, ter presente esse amor, né? Agradeçamos a Jesus por tanto amor, mas também queiramos corresponder a esse amor. Então vamos pensar, diante de tanto amor, diante de tanta consideração de Deus por nós, que atitudes que nós poderíamos ter então para demonstrarmos o nosso amor ao Sagrado Coração de Jesus. Uma atitude, eu penso que é o desejo de superação. Sempre queremos ser melhores, por Deus, queremos chegar realmente a ser um bom filho, uma boa filha, à medida de Jesus Cristo, o Filho perfeito. Desejo de ser melhores, crescer nas virtudes cristãs, olhando para nosso Senhor, que nos ensinou a vivê-las em todos os aspectos plenamente, ter esse desejo permanente, não acomodar-nos nisto, porque isso seria indicação de que o nosso amor é pobre. Nosso amor a Jesus é pobre. Se nós não tivéssemos esse afã, esse desejo de superação, de ser melhor. Ponhamos em prática esse desejo, né? Como? Lutando contra os nossos defeitos. E nos encontramos cheio de atitudes que não são adequadas e não queremos sempre pedir perdão, recomeçar, pôr o empenho, depois de uma queda, não ficarmos caídos, não voltar a cair, não querer voltar a cair, pôr os meios adequados para voltar a ter esse afã de melhorar, sendo sinceros na confissão, confessando os nossos pecados, pedindo ajuda da graça de Deus, que nos vem essa água, que vem através do seu coração aberto para nos purificar, pedindo ajuda, direção espiritual para sermos melhores. Gabriele Bossi, no seu Elieu, diz-nos que Jesus Cristo, certa vez, lhe disse, na intimidade da sua oração: sai de tuas medidas habituais, ama-me mais.
Evidentemente que está falando medidas espirituais, medidas interiores, né? Que não dá para a gente sair da medida corporal, essa mesmo não tem jeito, né? Sair dela. Mas as medidas espirituais, ser mais, crescer, sermos melhores, isso que Jesus Cristo nos pede. Então, essa é uma manifestação do nosso amor, nosso desejo de corresponder, né? Ter, então, esse afã, esse desejo de superação, de melhorar, sempre mais, sempre mais. O santo santifique-se mais, né? Outra manifestação que nós podemos, então, demonstrar ao Sagrado Coração de Jesus é a finura no trato. Uma finura que se concretiza em detalhes de carinho. Então, não simplesmente uma caridade oficial, carinho de verdade. Queiramos, então, dar esse carinho a Jesus. O carinho com que fazemos a oração, o carinho com que fazemos uma genuflexão, uma inclinação de cabeça, o carinho como olhamos para Jesus no sacrário, olhamos para o nosso amor, olhamos com o coração amante, como fazemos a nossa ação de graças depois da missa, quando Jesus está conosco, depois da comunhão, de uma maneira muito especial. E aqui a pergunta que Jesus nos faz é muito íntima, muito íntima. Não é a pergunta simplesmente já de tu me amas, mas tu és carinhosa comigo? Tu és carinhosa comigo? Jesus quer o nosso carinho. Esse carinho de amor, esse carinho de olhar, esse carinho de atenção, de ternura, assim é que Jesus espera que seja, então, nosso amor, esse desejo, então, de termos essa finura no trato. Será que Jesus poderia dirigir a nós a queixa que fez a Pedro em Getsêmani? Não pudesses vigiar uma hora comigo? Pedro adormeceu. Pedro não acompanhou Jesus naquela oração, naquele momento crítico, em que estava prestes a ser preso para ser crucificado. Jesus pergunta-nos: você está dormindo na oração? Sua oração é sonolenta? Você perdeu a sensibilidade para as coisas de Deus? Você está fechada sobre os seus problemas, sobre si mesma, se complicando interiormente? Você não percebe as necessidades que o Senhor tem do seu tempo, da sua dedicação, da sua entrega? Tudo isso são perguntas que vale a pena que vocês então se façam para ver a que ponto é a sua finura no trato, a sua dedicação a Jesus. Claro que Jesus não está se referindo ao sono do puro cansaço. A gente pode estar cansado e ter dificuldade de fazer uma oração, mas é desperta. Não está se referindo ao sono da doença, porque quando a gente está doente, então fica mais difícil, o corpo não ajuda muito, que a gente faça uma oração mais fervorosa, mais despertos, porque Nosso Senhor também dormiu, né, no barco, mas quando foi preciso acordou e acalmou a tempestade. Então o que Jesus Cristo questiona? O sono de quem está distante, de quem não põe os meios, de quem está fria, o sono do desinteresse, de quem não tem nada a dizer. Como que alguém pode não ter nada a dizer a quem ama? É porque tem o seu coração frio. Então há que esquentá-lo, há que melhorar nessa ternura. Será que Jesus teria que se queixar de nós como se queixou com Simão, o fariseu, que o convidou para almoçar na sua casa?
Então o Evangelho nos conta, né, como uma mulher interrompeu aquele almoço e teve aquelas manifestações de carinho com Jesus extraordinárias que Simão não tinha tido, nem o mais mínimo que era previsto pelo costume. Simão não teve, e aquela mulher ultrapassou os limites das costumes normais de atenção a um convidado. Jesus se queixou, né, com ele por causa dessa sua frieza. Será que Jesus pode se queixar também de nós por não termos essa atenção? Ele que tinha sido generoso, né, em convidar nosso Senhor. Convidou nosso Senhor para entrar na sua casa. Nós também convidamos a Jesus a entrar na nossa casa, comungamos, fazemos oração, estamos com Ele, temos fé, mas a Simão lhe faltou carinho para com Jesus, faltou finura no trato, e é isso que Jesus Cristo pode reclamar conosco também, não termos a atitude daquela mulher, diferente de Simão. Simão, tem uma coisa para te dizer. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: estás vendo esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, pelo contrário, regou-me os pés com suas lágrimas e enxugou-os com seus cabelos. Tu não me deste o beijo de costume, e desde que entrei ela, não para de beijar-me os pés. Não derramaste perfume sobre a minha cabeça, e ela derramou um perfume caríssimo sobre os meus pés. De maneira que, reparemos como Jesus, humano, que veio até nós, deixou a sua condição divina para se fazer homem, está na Eucaristia e sente falta de esses detalhes de cortesia, da nossa piedade, nossa ternura. Não seja uma piedade fria, uma piedade costumeira, rotineira, uma piedade, formal. Não, que saia do fundo do nosso coração essa nossa piedade, né? Jesus sente falta de prontidão. Uma característica da finura no trato é a prontidão. Gosta da prontidão de Maria de Betânia. Quando Marta lhe avisa que Jesus estava chegando, estava perto, depois de ele ter sido avisado que o irmão delas tinha falecido, Lázaro, ele estava então, quando Marta falou, Jesus está aí e te espera. Ela se levantou, ela estava lá chorosa em casa por causa da morte do seu irmão. Levantou-se rapidamente para ver Jesus. Ela não disse, não, agora não quero, estou triste, Jesus, Lázaro morreu, não quero saber de Jesus, mas não, eu chamei ele, não veio. Não, levantou-se rapidamente e foi até Jesus, reclamar dele, exatamente, que ele não tinha vindo, né? Mas foi até ele, não ficou lá reclamando, né? Longe. Isto que Jesus Cristo nos pede, né? Que vamos a Ele e digamos e façamos as nossas queixas. Com que prontidão começamos a rezar um terço, quando Jesus nos chama a rezar, quando Nossa Senhora nos chama a rezar, porque Nossa Senhora nos leva a Jesus. Olha que delicadeza de Nossa Senhora aparecer em Lourdes e na aparição falar com Bernadette. Você gostaria de vir aqui nos próximos 15 dias para a gente rezar o terço junto? É isso que disse Nossa Senhora, meu Deus do céu. Então ela pede, quer rezar junto conosco, né? Então sempre são sinais assim, né? Ela poderia aparecer para todos nós, né? Mas aí ficaria uma coisa assim meio, né? Sem muita luz, parecer para a Bernadette, né? Então aí a gente tem mais, né, atenção, a gente vê mais. Se tu aparecesse para todo mundo, vamos rezar o tempo junto, aí ficaria uma coisa banal, né? Mas apareceu de uma maneira extraordinária em Lourdes e pede, vamos rezar. Ela veio com um terço na mão, né? Veio um terço na mão, vamos rezar junto, durante 15 dias.
Então, isso tudo, né, são delicadezas. Nosso Senhor, Nossa Senhora pede-nos isto. Estamos junto de Jesus na missa ou na capela, diante do Senhor sacramentado, aquele mesmo interesse de Maria Bethânia aos pés de Jesus, embebida, né? A gente imagina, né, Nossa Senhora, a Maria Madalena sentada lá no chão, olhando para Jesus, né, que está lá sentado na cadeira, no sofá, e ela embebida nas suas palavras. Ou estamos entediados como Judas. Renovemos a nossa piedade. É sempre possível encontrarmos gestos novos de carinho que nós possamos dar a Jesus. Talvez os gestos de sempre, mas com sentido novo, com uma maneira nova, com um sentimento novo. Maria de Betânia também teve aquela iniciativa extraordinária, né, de pegar uma livra de bálsamo de nardo puro de grande preço, que equivalia ao salário de um ano de um trabalhador. Ungiu com aquele perfume os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. E aí Judas reclamou, né? Judas falou, esse dinheiro poderia comprar tantas coisas para os pobres. Não, ele não estava interessado nos pobres, estava interessado em si mesmo, né? Porque aquilo sempre, qualquer dinheiro entrava para a bolsa e ele roubava. Estava longe. Não, Maria de Betânia deu tudo, deu aquele frasco, aquele perfume, deu o seu amor, deu o seu coração a Jesus. Será que nós nos excedemos ao tratar Jesus como ela excedeu-se, ou fazemos o mínimo, o prescrito? Onde estão os nossos excessos? Eu tenho excessos, né? As nossas piedades extras. A gente tem os costumes, tem aquilo que a gente reza, o terço, vamos à missa e tal, mas será que eu não podia fazer mais? Não posso dar mais meu tempo, a minha piedade? Jesus não quer que façamos trabalhos extras como Marta estava fazendo, né? Estava trabalhando demais e sem retidão de intenção, por isso Jesus a censurou. Mas quer que rezemos terços extras, isso sim, né? Trabalhos extras não, terços extras sim. Sim, a vigília, que eu mencionei anteriormente, faz parte desses extras, algo que a gente não vai fazer todo dia, né? Uma vigília, senão a gente o quarto dia desmaia, né? Quer dizer, não dá para fazer mais nada, né? Não, mas uma vez por mês não é tão assim extraordinário. A contribuição generosa do tempo, do dinheiro para a igreja é um extra. Às vezes, sentimos-nos inclinados a fazer pequenas criancices. Nosso Padre abre o seu coração no caminho. São pequenas obras-primas diante de Deus. Enquanto não se introduzir a rotina, essas obras serão fecundas, sem dúvida, como fecundo é sempre o amor. Ele diz isso, não da boca para fora, porque ele tinha essas atitudes, esses extras, essas criancices, como, por exemplo, ele, já sacerdote, sendo capelão de umas freiras, e pegava aquele menino Jesus no Natal, que elas punham lá, e ficava dançando com ele lá, né, no quarto onde ele estava. A gente só sabe isso porque as freiras espiavam, né? Ele foi vendo o que estava fazendo e nosso padre bailava, dançava, cantava com Jesus menino, né? Então, claro, não vamos fazer isso em público, nem ele fazia, né? Essas criancices, mas podemos fazer pessoalmente essas atitudes.
Então, tenhamos o desejo de ir mais à igreja para fazer oração diante do sacrário, chegar um pouco antes da missa, ir na Capela do Santíssimo, ficar um pouco mais, enfim, esses extras. Os namorados não sabem dizer adeus um ao outro. Aliás, sexta-feira também é o Dia dos Namorados, né? Então vai coincidir Sagrado Coração de Jesus, Dia dos Namorados. Que coisa maravilhosa, né? Então, os namorados, né, sabem dizer adeus um ao outro. Acompanham-se sempre. É isso que lembra-nos São José Maria no sulco. E pergunta-nos: tu e eu amamos assim o Senhor? Então vamos procurar ter esses detalhes, que não apenas manifestam, mas alimentam o amor. Entrar no coração de Jesus, e para isto olhemos para o coração que mais se pareceu ao seu, coração imaculado de Maria. No dia seguinte, no sábado, celebramos esse coração, né? Um coração também sacrificado, um coração que foi transpassado por uma espada. Então, unidos a esses dois corações, o de Jesus e o de Maria, podemos então também transmitir amor aos outros, em especial às pessoas da nossa própria casa. Então, vamos terminar dizendo: eu quisera, Senhor, receber-vos, tratar-vos, né, com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu vossa Santíssima Mãe, a que mais amou. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.